Olá, um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, que você possa ter um dia agraciado pelo nosso Deus. Não se esqueça que Deus é misericordioso, é compassivo, Deus é longânimo, Deus é amor, mas não uma frase feita, Deus é amor. Deus realmente é amor. E Deus realmente está sempre pronto a te abraçar, a te amar, a compreender-te. Isso é muito bom quando nós entendemos isso, que Deus é amor e Ele se manifesta entre nós para que nós possamos ter uma vida abençoada por Ele. Ele quer sempre nos abençoar em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele sempre quer fazer em nós algo extraordinário. Sobretudo, a salvação da nossa alma. Eu quero falar com você, com aqueles que aqui estiverem ou permanecerem aqui. Se você permanecer, você vai entender o raciocínio lógico do qual eu estou tratando nesta manhã. Eu queria falar sobre santificação. Tá? Então é necessário que você permaneça para que você entenda. Você só vai compreender quando eu chegar ao final desta live, que eu vou dar esclarecimentos todos bíblicos. Não são conversas de que eu acho que deve ser assim, não são conversas de que eu acho que assim dará certo, não. Eu quero trazer para você textos bíblicos que nos ensinam e nos incentivam a sermos santos. Eu não sou nenhum coach que estou aqui dizendo, vou te ensinar tal coisa. Você vai aprender aquilo que você nunca viu na sua vida. Não, não estou aqui com essas fantuchadas, não estou aqui com essas conversas fiadas. Eu estou aqui para trazer para você a palavra de Deus. E a palavra de Deus, peço perdão que de vez em quando terá aqui uma tosse. A palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, tá? Então eu quero que você permaneça até o fim desta live. Não vai durar muito, mas é uma live que vai trazer para você entendimento bíblico sobre a santificação. Muita gente hoje pergunta o que é santificação, como a gente pode ser santo? Isso é conversa, isso é ladainha, não existe isso, mas nós podemos ser santificados, sim. Veja que eu disse santificados. Santificados é processo. Nós vamos caminhando a cada dia para a santificação. Santificação é renúncia, mas não só. Porque você pode renunciar todas as coisas más, você pode renunciar todas as coisas perversas, você pode renunciar todas as coisas carnais e mesmo assim não ter uma vida de santificação. E você diz, como pode isso? Se eu renunciei tudo que era carnal, tudo que era mundano, se eu renunciei tudo que é perverso e agora eu não consigo ter uma vida santificada? Não, não basta, não é? Não basta você deixar de fazer algo, mas não passar a fazer outras coisas que venham agregar para a sua vida espiritual. Para que você seja santo, é necessário que você deixe de praticar barbaridades, pecados, desobediências a Deus, irreverências na presença de Deus, tudo aquilo que possa denegrir a imagem de Deus na sua vida, tudo isso é pecado. Tá? Seja blasfêmia, seja murmuração, seja orgias, seja adultério, seja prostituição, seja lascívia, seja falar mal de alguém, seja maldizer o seu amigo, o seu inimigo, seja quem for. Todas essas coisas são pecados. E outras, e outras, e outras. Há muitas coisas que são pecados e que às vezes nós praticamos até mesmo por hábito, por força de expressão. Nós às vezes praticamos o pecado sem nem pensar, estou pecando ou vou pecar. Não, às vezes você está pecando sem ter consciência de que está pecando. Você talvez, se chegar alguém e te instruir na Bíblia, na palavra de Deus, que aquilo que você está fazendo é pecado, você vai dizer, portanto, não farei mais isso. Se é pecado, eu não quero fazer mais porque eu não quero entristecer a Deus. Olha, eu vou dizer para você, entristecer
entristecer a Deus é algo muito desagradável, porque se nós estamos entristecendo a Deus, nós podemos também não receber as bênçãos de Deus na nossa vida. E nem só, nós podemos não ser ouvidos nas nossas orações. Se nós vivemos uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, de indecência, uma vida que nos afasta de Deus, nós não temos como ouvir ou como ser ouvidos por Deus. Olha só o que diz Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fazemos de iniquidade, de pecado, nos afastam de Deus. E se você quer ser amigo de Deus, se você quer ser abençoado por Deus, é necessário que você procure agradá-lo. Agradá-lo como? Não cometendo pecados, mas não só. A partir do momento que você não comete pecados, você também passar a agregar na sua vida a palavra de Deus, para você ter uma aproximação maior com Deus, através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e através da oração consciente, tá? Não é aquela oração repetitiva que você faz muitas vezes, e que você está habituado a fazer, que você nem sabe o que você está fazendo. Olha só o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto tem que ser racional, com a consciência. Nós não podemos prestar culto a Deus sem que a nossa consciência esteja certa do que nós estamos fazendo. Por exemplo, você fazer uma reza do Pai Nosso, você decorou aquilo já é uma decoreba e você nem tem noção do que você está falando. E lá está dizendo assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E você faz a oração, a reza do Pai Nosso, sem prestar atenção no que você está falando. Isso não é um culto racional. Você ali está fazendo sem a razão, você está fazendo decorado, você está fazendo no automático, não é? Você põe o carro no automático e vai embora. Não precisa acelerar, não precisa fazer mais nada, ou nem acelerar, né? Está no piloto automático. E você precisa ter noção do que você está falando, não é? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora eu pergunto para você: você tem perdoado os seus devedores? Como? De que forma você tem perdoado os seus devedores? Então, Deus vai te perdoar segundo a sua petição, que é a oração do Pai Nosso. Deus vai te perdoar da forma que você perdoa os seus devedores. Então, se você não perdoa aqueles que te devem, não estou falando monetariamente, mas também, às vezes uma pessoa está te devendo monetariamente e o coitado não tem condições nenhuma para pagar. E você talvez não perdoa. Então ele diz: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então perdoar as ofensas, perdoar as agressões, perdoar as palavras mal transmitidas ou mal entendidas, perdoar tudo aquilo que você se sentiu ofendido com alguém. Perdão. Então, a santificação é uma vida separada para Deus. Quando você separa a sua vida da iniquidade, da imoralidade, da indecência, quando você entende que aquele caminho não é um caminho que lhe pertence, não é um caminho que você deva andar, você vai ser alcançado pela graça de Deus. Você vai entender: bem, este caminho eu não devo seguir. E olha só que Salomão disse o seguinte: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim é caminho de morte. Quantas portas ou quantos começos de caminhada você já teve que pareciam ser tão bons, mas o fim foi trágico, não é? Às vezes um casamento mal feito, não é? Um casamento mal acordado. Você entrou em um casamento que não deu certo. Por que não deu certo? O que faltou para que o seu casamento desse certo? Faltou ali um bom acordo, faltou um bom relacionamento, faltou boas atitudes, faltou boa negociação, faltou boas conversas, faltou afeto, faltou amor, faltou compreensão,
faltou perdão, faltou diálogo, não é? Tudo isso impede que o seu casamento dê certo. Mas começou bonitinho, começou elegante, começou tudo legal. Mas por isso que a palavra de Deus, por isso que Salomão diz que há caminhos que ao homem parecem direito. Mas às vezes esses caminhos entortam ou se destraviam porque nós não fazemos a nossa parte. E um casamento, se você não faz a sua parte, ele não vai dar certo. O casamento, para que dê certo, você também tem que fazer a sua parte. O casamento é o seguinte: eu penso que vou fazer o bem para a minha esposa e a minha esposa pensa que vai fazer o bem para mim. Ambos com essa mesma ideia, vai haver aqui uma fundição de ideias que ambos vão lutar para que este casamento produza, para que esse casamento seja abençoado por Deus, para que esse casamento seja bom. Não adianta você, no dia do seu casamento, pedir a bênção, pedir para que alguém venha abençoar o padre ou o pastor, venha abençoar a sua união, mas a partir dali você não fazer a sua parte. Então veja bem, a santificação, que é o nosso tema hoje aqui principal, é você deixar de fazer as coisas erradas, mas também passar a fazer coisas corretas segundo a palavra de Deus. Você, por exemplo, você pode olhar para João capítulo 3, você vai encontrar um homem que era super, hiper correto. E ele chamava-se Nicodemos. Nicodemos andava corretamente. Ele era um homem muitíssimo inteligente, um homem muito culto. E ele fazia as coisas tudo certinho, mas tinha uma coisa que o incomodava. Ele queria herdar o reino de Deus. Ele queria alcançar a salvação. E ele chega um dia de noite. A Bíblia diz que ele foi à noite ter com Jesus. A gente deduz que ele talvez tivesse vergonha, porque ele era um homem muito conhecido, um homem que toda a gente conhecia. E ele chega de noite para ter com Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta de Nicodemos, um homem que era religiosíssimo, um homem que era super correto, guardava corretamente a sua religião, mas que uma coisa estava faltando na sua vida, que era a certeza de vida eterna. Portanto, é aí que eu digo para você que não basta você fazer todas as coisas certinhas, mas se você não entregar o seu coração inteiramente a Cristo Jesus, para que Ele domine a sua vida, para que Ele trabalhe no seu ser, você pelas suas forças, pelo seu intelecto, pela sua inteligência, nunca vai conseguir andar na presença de Deus. Por exemplo, alguém que tem um vício, seja tabaco, seja qualquer outro, não sei nem se podia falar isso aqui, esses termos, mas alguém que tem uma situação dessa e ele luta com todas as suas forças para deixar, ele não consegue. Ele fica 15 dias sem usar, ele fica 20 dias, ele fica 2 meses, ele fica um tempo, mas chega um momento que a coisa explode de novo e ele volta a praticar as mesmas coisas. Por quê? Ele está lutando por si próprio, mas ele precisa ter alguém que o defenda. Quem é que pode nos defender? Cristo Jesus está à nossa disposição para nos abençoar, para nos agraciar, para nos transformar, para perdoar os nossos pecados e para nos dar força para que nós deixemos as coisas perversas, as coisas más, sobretudo as coisas que atrapalham o nosso andamento como ser humano, que atrapalham a nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, nós que somos seguidores de Cristo Jesus, somos templos do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que cuidar deste templo. Não é? Imagine, esse templo que aqui está não é meu e não é seu. Não é? O seu corpo você pode chamar de meu corpo, mas não, o corpo seu deve ser de alguém espiritual, ou de Deus ou não de Deus. Tá? Então entenda aí. Então se o seu corpo é dedicado ao Senhor, é santificado ao Senhor, ele é do Espírito Santo. Então você não pode pichar o seu corpo, você não pode torturar o seu corpo, escrever o que você bem quer no seu corpo. Por quê? Porque não é seu, não lhe pertence. Ele passou a partir do momento que você aceitou Cristo Jesus.
como seu Salvador, ele passou a ser templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Não é naquele templo onde você vai, que nós chamamos de que é casa de Deus, no sentido de Deus atuar, de Deus fazer ali milagres, que é a igreja do Senhor. Mas é este templo em que ele habita. Deus habita dentro de você, ou pelo menos deve habitar dentro de você. Você sabe se ele habita ou não. Agora nós vamos ler aqui alguns textos que você vai compreender se Deus realmente habita dentro de você ou não, tá? Santificação. Nós podemos olhar também para justificação. Nós fomos justificados por Cristo. O que é isso? Cristo olhou para nós, a partir do momento que nós entendemos que Ele veio para nos justificar, para nos santificar, nós nos entregamos a Ele e Ele nos tornou justo. Não é? Então, quando o diabo apontar as nossas falhas, os nossos erros, nós podemos retornar a Ele dizendo: mas o sangue de Cristo Jesus me purificou de todo pecado. Quando é que Cristo Jesus nos purifica de todo pecado? Quando nós nos afastamos das coisas carnais, das coisas terrenas e passamos a seguir a Cristo Jesus. Agora, um detalhe muito importante que eu quero fazer você entender, que seguir a Cristo Jesus não é seguir uma religião. Entenda bem isso. Não é seguir uma religião. Muita gente está dentro das religiões, muita gente está com o título pastor, bispo, apóstolo, tantas outras, profeta, profetiza, mas não é seguidor de Cristo. Está dentro da religião, fazendo parte da organização religiosa e pensando que está correto, mas ele está fora dos parâmetros bíblicos. Não adianta você ter um título e não seguir os princípios bíblicos. Nós precisamos seguir os princípios bíblicos. Se eu me apresentar aqui como me apresento como pastor, mas não sou um seguidor de Cristo, tudo é em vão. Aquilo que estou pregando é em vão, o evangelho que eu digo que estou seguindo e não estou seguindo é tudo em vão, porque se eu não praticar o evangelho de Cristo, não adianta eu dizer que sou isso ou que sou aquilo. Olha só o que Tiago diz no capítulo 1. A religião pura e verdadeira é cuidar do órfão, da viúva, das pessoas que carecem de ajuda e continuar-se santificado. Se eu fizer a caridade, mas não mantiver a minha vida no altar, na presença de Deus, tudo que eu estou fazendo, talvez eu possa ajudar alguém, mas eu serei um perdido. É o que está acontecendo hoje com esses apóstolos, com esses profetas, com essas profetisas, com esses homens, com esses falsos pastores, com esses homens que estão aí. O dia do tribunal de Cristo, eles vão chegar e vão apresentar-se a Deus, ao Senhor Jesus, e vão dizer: eu curei, eu libertei, eu sarei, eu profetizei, eu fiz milagres. E se sabe o que eles vão ouvir de Cristo Jesus? Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, construído, feito para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. O Senhor vai dizer que não os conhece. Por que não os conhece? Mas eles não curaram em nome de Deus, eles não fizeram milagre em nome de Deus, eles não construíram impérios em nome de Deus, eles não pediram ofertas extravagantes em nome de Deus, eles não fizeram tudo em nome de Deus, mas eles vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são, de onde vocês vieram, o que vocês andaram fazendo para os seus próprios egos, vocês andaram fazendo para o seu próprio orgulho, para a sua própria vaidade, vocês andaram fazendo para vocês mesmos. É isso que esses homens que estão aí hoje eles estão fazendo para o seu ego, para o seu orgulho, construindo megas igrejas, construindo megas obras missionárias, né? Para os seus próprios deleites. Eles estão fazendo para gastar nos seus próprios deleites. Mas voltando aqui para o assunto de santidade, santificação é você manter-se a sua vida na presença de Deus, longe de toda a iniquidade, de todo o pecado. Ah, mas eu não consigo, pastor, viver sem pecar. Nós não conseguimos, porque nós pecamos por obras, por pensamentos ou por ações. Nós pecamos, infelizmente, nós temos que estar sempre na presença de Deus, reconciliando-nos com Ele todos os dias.
pedindo perdão dos nossos pecados. Pensamos mal, pensamos iniquidade, pensamos malícia, pensamos qualquer coisa que venha nos afastar de Deus. E é por isso que cada final de dia nós precisamos nos apresentar a Deus e pedir perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, porque às vezes nós, sem querer, como os meus filhos sempre dizem, né? Meus filhos às vezes fazem uma coisa, eu digo, quem fez isso? Ele diz, papai, sem querer eu fiz tal coisa, sem querer eu quebrei o copo, sem querer. Então nós às vezes fazemos coisas sem querer, não é sem querer. Quando nós vimos, percebemos, já fazemos. Às vezes um olhar, às vezes um pensar, um pronunciar, uma palavra que nós soltamos, às vezes nós pecamos contra Deus. E é por isso que cada momento nós precisamos chegar diante de Deus. Santidade não é apenas de deixar de fazer coisas erradas, mas além de deixar de fazer coisas erradas, aproximar-nos de Deus. Porque cada vez que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos ganhando presença de Deus na nossa vida. Eu quero te dar um exemplo. Aqui está um copo com água, tá? Não é água ungida, não é água que vai curar a sua vida, não é água que... nada disso. Aqui não tem essas pataquadas, não. Isso aqui é água que eu estou bebendo. Imagine que isso aqui fosse cheio de café, um exemplo, tá? E você pegasse esta água, esse copo com café e colocasse embaixo da torneira. Cada pingo que fosse dando neste café, ia chegar amanhã, o outro dia, essa água estaria nesta condição, limpa, completamente limpa. Por quê? Porque a água pura foi caindo e foi expurgando o café que ali estava ali dentro. Quando nós entramos na presença de Deus através do louvor, através da adoração, através da leitura bíblica, nós vamos a cada dia recebendo a palavra de Deus. E ela vai nos santificando, ela vai nos tornando limpo. Então não adianta ser uma enxurrada. Eu vou ler a Bíblia toda hoje e vou me tornar santo. Não, você não vai se tornar santo em você ler a Bíblia toda hoje. Mas a cada dia que você vai lendo, você vai reconhecendo que você é pecador diante de Deus. E você vai se entregando a Cristo Jesus. E você vai tendo uma vida pura, uma vida santificada. Ou seja, renunciando tudo que não lhe pertence, tudo aquilo que entristece ao Espírito de Deus. Isso é uma vida de santificação, é servir a Deus, é adorar a Deus. O que é adorar? Adorar é quando você presta culto a Deus com toda razão, não é? Servir é atender aquele que está necessitado, aquele que está aflito. Servir a Deus não é dentro da igreja, vou para a igreja servir a Deus. Não, você vai ali cultuar a Deus. Depois servir é quando você sai do templo, você sai da comunidade da igreja e vai atender o pobre, você vai atender o necessitado, você vai atender o aflito, você vai atender o órfão, você vai atender a viúva, você vai socorrer o imigrante, o estrangeiro, aquele que precisa da sua ajuda. Isso é prestar serviço a Deus. E se você se julga tão religioso, mas não atende o necessitado, não atende o aflito, acha que tudo que você tem está bom demais para você, está ótimo para você, mas o que você tem, se foi Deus que te deu, ou seja, se você ganhou e adquiriu de maneira honesta, foi Deus quem te deu, mas agora você reteve para você, e você não atende o pobre, não atende o necessitado, e você se julga religioso. Isso que é o pior problema, é você se julgar religioso, porque você se julgar seguidor de Cristo. Religioso você é, mas se julgar seguidor de Cristo apenas por fazer parte de uma religião. Não é? Hoje eu estava vendo uma reportagem de das religiões que estão aí no Brasil, forte, grandiosas, monstruosas, pastores famosos, parecem um popstar, parecem estrelas de Hollywood, e esses caras estão pegando tudo que o povo tem, sugando a lã e o tutano das ovelhas para eles se auto-enriquecerem, estão crescendo cada vez mais, mas não fazem o que o Tiago nos ensina, cumprir a verdadeira religião. A verdadeira religião é atender o necessitado, o aflito, o pobre, o órfão, a viúva.
Esta é a verdadeira religião. Portanto, adorar a Deus, servir a Deus e cultuar a Deus. Quando você vai à comunidade, ao conjunto de irmãos, você se junta ao conjunto de irmãos, você se junta para cultuar a Deus, oferecer a Ele o que está dentro do seu coração. A adoração, o louvor não é ir à igreja apenas para mostrar sua veste bonita, para desfilar entre os irmãos. Não, longe de nós precisa estar isso. Nós não podemos apresentar-nos a Deus com o nosso coração cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de querer ser, cheio de querer aparecer. Isso Deus repugna. Deus odeia este tipo de apresentação. Não é que você não possa andar bem vestido, comprar uma vestimenta nova, nada disso, isso é importante, mas você não deve ter aquilo como como motivo de orgulho ou de vaidade, jamais. Não é? É bom nós nos apresentarmos bem, mas você não pode ter nada disso como alguém que se apresenta de uma forma orgulhosa, vaidosa, prepotente. Jamais. Isso não pode existir. Deus não habita em templos desse tipo, deste naipe. Não é? Estou falando templo nós. Nós somos templos do Espírito Santo. A santificação parte ou inicia-se por nós quando nós decidimos não só deixar as coisas erradas, mas decidimos seguir a Cristo. Isso eu já falei. Olha só o que diz em Josué 7,14. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. O Senhor quer fazer algo em nossas vidas, mas nós precisamos nos santificar. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que é carnalidade, tudo aquilo que é perversidade, seja até mesmo isso que eu acabei de citar aqui agora. Você usar uma roupa nova para desfilar, para exibir, para mostrar para alguém, isso é vaidade, e Deus não gosta dessas coisas. Você às vezes lutar para comprar um carro novo, não só porque você precisa, mas porque o seu vizinho comprou um carro novo e você também quer comprar. Você não quer ficar para trás dele jamais. Como é que pode? O meu vizinho conseguiu comprar um carro novo e agora eu não consigo comprar um carro novo. Também vou lutar, nem que eu pague parcelas até o fim da minha vida, mas eu preciso mostrar que eu também posso. Essas coisas Deus abomina, essas coisas são carnalidades, essas coisas são vaidades, e Deus não abomina, não aceita essas coisas. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então Deus quer fazer, mas é necessário que nós estejamos santificados. É necessário que nós estejamos com a nossa vida limpa. É necessário que nós estejamos com a nossa vida purificada, porque Deus é santo. E quando Deus, o Espírito Santo, chega para entrar em nosso ser e que ele percebe que há alguma coisa impura, ele se entristece e não entra em nosso ser e não faz parte da nossa vida, porque há iniquidade, há pecados, há indecência, há imoralidade, há tantas coisas e nós precisamos nos abster dessas coisas, não é? A santificação é abster-se das coisas deste mundo, mas além disso, conquistarmos as coisas que vêm de Deus, buscarmos as coisas, buscai as coisas que vêm lá do alto, não é? Nós precisamos buscar as coisas que vêm de Deus, tá? As maravilhas de Deus em nossa vida vêm por meio de Cristo Jesus, por meio ou para uma vida de santificação e santa. Não é? Se você quer receber alguma coisa de Deus, você precisa ter a sua vida agraciada por Deus. Bom dia, querida irmã Raquel. Deus abençoe. Você precisa ter uma vida apresentável diante de Deus. Se você não tem uma vida em que o Espírito Santo possa habitar dentro de você, você não tem uma vida santificada. Né? Você pode ter deixado os vícios, você pode ter deixado a imoralidade, você pode ter deixado tantas coisas, mas você não aderiu às coisas de Deus. E você precisa aderir, você precisa abraçar as coisas de Deus na sua vida para que a obra de Deus seja completa na sua vida. Santificação é ter uma vida separada do mundo. Olha só, e você diz, mas como que eu posso separar dos meus colegas de trabalho? Como que eu posso separar do meu trabalho? É claro que você não consegue, não deve separar das pessoas deste mundo. Como é que você vai viver se você se separar? Mas é separar dos ambientes
deste mundo que contaminam a sua vida. Olha só o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios. Os ímpios dão conselhos para você que são conselhos que não condizem com a Bíblia. São conselhos que talvez até serão bons, são conselhos que poderão até te ajudar em alguma coisa, mas eles não condizem com a palavra de Deus. Então veja só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta no caminho dos pecadores. Assentar-se com os pecadores não é você sentar na hora do almoço ou na sua empresa, você senta com os amigos, ou na faculdade, ou qualquer outro ambiente, você senta ali com os amigos para trocar uma ideia, bater um papinho. Não é nada disso, mas é o ambiente de promiscuidade, o ambiente de iniquidade. Se você está participando de um ambiente de iniquidade, você não está sendo bem-aventurado, como diz o Salmo 1. Vou repetir, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, são aqueles que zombam quando você diz, eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão, e eles zombam de você. Você não deve conviver com essa gente. Você precisa trabalhar com eles, você precisa estudar com eles, você precisa viajar no mesmo ônibus, no mesmo avião, você precisa estar com eles em partes, mas você não pode combinar com eles, você não pode ter comunhão na sua vida, nas suas conversas, no seu diálogo. Você não pode ter comunhão com eles. Você precisa ter uma vida separada para Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você viu que você deixou de estar em um ambiente promíscuo, num ambiente onde a zombaria, onde zombam do evangelho, e agora você tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei, ou seja, na lei do Senhor você medita dia e noite, ou seja, as suas antenas estão ligadas no céu. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 13, ele diz assim: pensai nas coisas que vêm lá de cima e não nas que são aqui da terra. Ou seja, não é que você não deve pensar em fazer sua faculdade, em trabalhar, em ganhar seu dinheiro, em lutar para melhorar a sua vida aqui na terra. Não, não é isso, mas é não fazer parte desta vida. O seu coração não deve estar fixo aqui nessa terra. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Ou seja, o seu pensamento principal é pensar nas coisas lá de cima. Sabe por quê? Porque se nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, esse aceitar a Cristo é uma força de expressão, porque quem nos aceita é Ele. E se nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, agora já expliquei o que é isso, nós agora fazemos parte daqueles que vão morar no céu. Não estou dizendo fazer parte de uma religião. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo entregar o seu coração a Cristo Jesus. Esses dias a minha esposa mandou uma postagem, ela faz uma postagem todos os dias e ela manda para todas as pessoas que ela tem no seu WhatsApp. E ela mandou uma postagem para uma religiosa que faz parte de uma organização religiosa e ela lamentou e ela disse para minha esposa: olha, não me mande mais isso porque eu sou de outra religião. Sim, verdade, ela é de uma religião, não é de Cristo. Se ela fosse de Cristo, ela ouvia a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus, ouve aquilo que vem de Deus, ouve a palavra de Deus. Isso é a Bíblia quem diz. Então, quando nós somos de Cristo e alguém nos manda uma postagem, alguém nos manda um texto bíblico, olha que maravilha, um texto bíblico, talvez vai servir para a sua edificação espiritual. Talvez se você meditar nele, você vai enriquecer. Mas o religioso que defende a sua religião e não o evangelho de Cristo, ele não aceita sequer a palavra de Deus, que vem de uma outra pessoa que não faça parte do seu meio. Por quê? Porque ele é religioso. Nicodemos era um homem religioso, um homem que fazia tudo muito certinho, mas que não tinha ainda entendido como alcançasse a salvação. Olha só, nós para alcançarmos a salvação, também principalmente temos que ter uma vida santificada.
Como assim? Para alcançar a salvação é preciso ter uma vida santificada? Sim. Nós vamos ler daqui a pouquinho, onde a palavra do Senhor nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Foi por isso que Nicodemos foi ter com Jesus. Olha só o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos coçou a cabeça e disse, deu um nó agora no meu cérebro. Agora você deu um nó na minha cabeça, eu não consegui entender nada. E Jesus continua dizendo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é passar a ser seguidor de Cristo. É passar a ter uma vida não só de renúncia das coisas dessa terra, mas passar a pensar nas coisas lá de cima, como Paulo disse em Colossenses capítulo 3. Não basta apenas deixar, mas você precisa passar a pensar nas coisas lá de cima. Portanto, a santificação é você reservar-se para Deus, é você separar-se para Deus, para ter uma vida na presença de Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de amor. Olha que em 1 Coríntios diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tiver amor, nada disso me adiantaria, nada disso me adianta. Se eu falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver amor, nada disso vai resolver. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O batido do sino é um batido, como é que eu posso dizer? Tradicional, mas mundano, né? Não é esse termo que eu queria usar, mas me fugiu agora. Então, o bater do sino é um batido que passa, que esqueceu. Bateu, passou, você esqueceu, né? Não teve valor nenhum para a sua vida, não acrescentou, não alterou nada na sua vida. Portanto, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa, pá, soou e acabou. Não mudou, não alterou nada da sua vida. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, olha só, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Então não adianta você se meter ou se dar de religioso, você defender a placa de uma denominação, de uma organização religiosa. É só barulho, isso mesmo, irmão José, é só barulho. Então não adianta você ter uma religião e defender a sua religião de unha e dente. A religião não vai te salvar, meu amigo. Você precisa entender isso. A religiosidade não salva ninguém. O que nos salva é a obediência ao Evangelho de Cristo. E quando você estiver obedecendo o Evangelho de Cristo, praticando o Evangelho, como diz Tiago, que a verdadeira religião, e Tiago nos explica, eu vou repetir pela terceira vez talvez, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros e permanecer-se incontaminável. Porque se eu fizer tudo isso, mas não tiver uma vida de santidade, uma vida incontaminável, então nada disso valeu para mim. É necessário que eu tenha uma vida incontaminável. Veja bem, Hebreus 7,14 diz o seguinte, sem santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem santificação. Então, se você não vai ver Deus, como assim ver Deus? Sim, quando nós temos uma vida de santificação, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo e nós partimos deste mundo, nós estaremos nos braços de Cristo Jesus. Nós estaremos na eternidade com Cristo. Portanto, sem santificação, ninguém verá Deus. Nem pastor, nem bispo, nem profetisa, nem pastora, nada disso. Ninguém verá Deus. Nós só podemos ver Deus quando nós tivermos uma vida reservada para Ele. Se a nossa vida estiver reservada para Cristo Jesus, aí sim, Ele habita em nós e Ele vive em nós. É por isso que Ele diz lá em Apocalipse 20, Apocalipse 3, capítulo 20,
Se não estou fazendo aqui trocadilho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, para que nós possamos ter uma vida santificada, é necessário que nós permitamos que o Senhor entre em nós, né? Apocalipse 3:20, exatamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não para por aí. Não basta ouvir a voz de Deus. E abrir a porta, olha só, são duas situações importantes aí. Ouvir a voz de Deus e abrir a porta. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele fará parte da nossa vida. Quando você ouve a voz de Deus, abre a porta do seu coração, Cristo Jesus entra e faz parte da sua vida. Aí sim você pode dizer, eu quando partir deste mundo vou reinar com Cristo. Nicodemos precisava fazer isso. E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ignora e diz para o Senhor Jesus, como posso eu nascer de novo sendo já velho? Isso é coisa louca, isso é loucura o que você está falando, Senhor. Como é que eu posso nascer de novo já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, o que é carne, o que é sangue, sangue. Eu estou falando, Nicodemos, de coisas espirituais. Eu não estou falando de coisas terrenas. Eu estou falando de coisas espirituais. Estou falando de nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo dos céus, do alto. É receber de Deus, fazer uma aliança com Deus e passar a ser uma só carne em Cristo. Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, nós passamos a ser um em Cristo. Cristo faz parte da nossa vida. É uma junção ferrenha, é uma junção como se fosse uma soldadura muito bem feita que ninguém consegue desmembrar, a não ser cortando mesmo assim. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque quando nós recebemos essa junção com Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas é necessário que haja realmente uma entrega total e absoluta a Cristo Jesus. Não basta apenas conhecer a historinha de Cristo Jesus, aquele menino pobrezinho que nasceu numa manjedoura e que não tinha onde encostar a sua cabeça, que não tinha onde... Não basta apenas saber a historinha de Jesus. Nós precisamos entender que Cristo Jesus não é aquele menininho pobrezinho que nasceu. Ele nasceu pobre para mostrar o quanto ele abdicou da grandeza a qual ele tinha. Ele não precisava viver aquele momento pobre como ele viveu, mas ele quis mostrar para nós que ele se fez homem e habitou entre nós. Mas ele foi morto. Ah, tá bom, foi morto, então acabou, não existe mais. Não! Ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele passou a viver novamente e quando foram procurá-lo no sepulcro, ali não estava mais o seu corpo. Estavam ali apenas o lençol onde ele estava envolto. O seu corpo já não estava ali, mesmo com os guardas à porta, mesmo com a pedra na porta do sepulcro, ele ressurgiu e ele hoje está vivo para fazer com que você também tenha vida. E é por isso que ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância, o que é isso? Vida em abundância, uma vida de paz, tendo ou não tendo, uma vida de paz sendo rico ou sendo pobre, uma vida de paz tendo carrões ou tendo bicicleta, uma vida de paz viajando ou não viajando, uma vida de paz. É isso que ele quer dar para você, porque quando você tiver paz, você consegue vencer a enfermidade. Quando você tiver paz, você consegue vencer os momentos de escassez com alegria. Quando você tiver paz que vem de Deus, ela excede todo o entendimento. Deixo-vos a
A minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. A paz que o mundo dá é uma paz momentânea, é uma paz que depende de alguma coisa. Ah, se eu comprar aquele carro novo, eu vou ter paz na minha vida. Eu não terei paz enquanto eu não comprar aquela casa que eu desejo. Eu não terei paz enquanto eu não tiver o relógio de $1.500. Eu não terei paz enquanto eu não comprar isso. Não, essa é a paz que o mundo dá. Mas a paz que Cristo dá, ela excede todo entendimento. Como assim excede todo entendimento? Quem olha para aquele que tem a paz de Cristo, independente, ele pode estar morando em uma choupana, ele tem paz, ele tem alegria, ele está varrendo aquele chãozinho de terra, de chão batido, mas ele está cantando, glorificando a Deus, porque não depende das circunstâncias, não depende de ele ter ou não ter. A paz que vem de Deus excede, ultrapassa todo entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos. Isto é evangelho, queridos. Isto é poder de Deus para transformar a nossa vida, para perdoar os nossos pecados. Isso é poder de Deus para nos fazer ser crentes verdadeiros, crentes autênticos. Poder de Deus não é enrolar a língua e não, isso não é poder de Deus. Poder de Deus não é também profetizar, porque ainda que eu profetizasse e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Então não adianta eu ter todas essas qualificações, mas se eu não amar, se eu não atender o órfão, se eu não atender o pobre, se eu não atender a viúva, se eu não atender o estrangeiro, como diz Tiago no capítulo 1, nada disso vai adiantar. Porque a religiosidade mata, a religiosidade ela impõe, você não pode fazer isso, você não pode usar barba, você não pode, mulher, usar calça comprida, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar batom, você não pode. Isso é religiosidade. Mas a religião verdadeira, ela nos ensina como nos portar diante de Cristo Jesus. Ela nos ensina como viver diante de Cristo Jesus uma vida santa, uma vida casta, uma vida separada da iniquidade, uma vida separada dos homens ímpios, uma vida reservada para Cristo Jesus. Esta é a verdadeira religião. Cumprir não com os dogmas da organização religiosa. As pessoas hoje estão cumprindo com os dogmas da organização religiosa. A minha religião não permite. A minha religião não permite que eu receba textos bíblicos, como eu acabei de citar agora há pouco aqui. A minha religião não permite que eu ouça você falar de Jesus. A minha religião só permite que eu viva na bolha. Está entendendo como é que é hoje o mundo? O mundo hoje está cheio de bolha. É bolha política, bolha religiosa, bolha sexual, bolha de tudo quanto é tipo. Existem bolhas separadas para cada coisa. E as pessoas estão vivendo dentro de uma bolha, dentro de um ambiente em que só elas podem fazer, só elas podem atuar, mas elas não abrem o cérebro, não abrem a mente para as coisas de Deus. Vivem debaixo de ordens de grandes religiosos que ordenam, que ditam as regras, e elas têm que viver dentro daquelas regras, porque se elas viverem separadas, longe daquelas regras, elas estão pecando, porque elas estão desobedecendo o seu chefe maior. Mas você sabe quem é o meu chefe maior? É Cristo. O meu chefe maior é Cristo, é aquele que veio, é aquele que morreu, é aquele que entregou a sua vida, é aquele que entregou-se por amor a mim e por amor a você também. Este é o meu chefe maior. Eu não tenho guru acima de mim, né? Os gurus estão aí, né? Esses dias mesmo está aí rolando na internet um pastor que perdeu a sua vida ou que tirou a sua própria vida, e o guru dele disse: o que eu posso fazer? Morreu, acabou. E a família ouvir uma situação dessa, imagine só,
Imagine a família que perdeu seu ente querido ouvir uma situação dessa. Morreu, acabou. Então, nós vemos que essas organizações religiosas, o objetivo delas não é céu, o objetivo delas não é pregar o evangelho, o objetivo delas não é levar você a Cristo, o objetivo delas é tomar tudo que você tem e fazer você viver submisso a elas. É igual o partido das trevas, que enquanto mais você for pobre, mais você vai segui-lo. Quanto mais você permanecer pobre, mais você vai ser adepto deles, você vai estar preso em suas mãos. Santificação. Santificação é extremamente necessário. Olha só o que diz em 1 Pedro 1, do verso 13 ao 15. Eu quero ler com você. 1 Pedro 1, do verso 13 ao 15. Olha só. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Olha só. Cingindo, costurando, separando, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrio é alguém que está lúcido, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida. Na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperai. Esse esperai não quer dizer que você não tem que trabalhar, não tem que fazer, não tem que buscar a santificação, mas descansai em Cristo Jesus, como filhos obedientes. Olha só, nós temos que fazer, a nossa parte tem que ser feita como filhos obedientes, que obedecem a quem? Aos gurus, aos chefes maiores das organizações religiosas, aos chefes das chamadas igrejas? Não, obedecem a Cristo, obediente a Cristo, não vos conformando com as concupiscências que antes havia a vossa ignorância, não vos conformando com as coisas tais as quais você praticava antes de entregar a Cristo Jesus, antes de passar a ter uma vida de santificação. Não vos conformando com o passado qual você vivia. Uma vida promíscua, uma vida de iniquidade, uma vida de imoralidade, uma vida de indecência, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de faz de conta, uma vida e diversas coisas. E você deve agora deixar essas coisas, né? Obedecendo a Cristo Jesus, deixando essas coisas que antes você fazia. Mas como é santo aquele que vos chamou, vós também santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não mentindo. E aí, por diante, né? Vou usar aqui alguns adjetivos: não mentindo, não praticando imoralidade, não praticando indecência, não enganando, não praticando torpeza, não deturpando o evangelho de Cristo, não fingindo de crente. Porque o que há gente fingindo de crente hoje, você não faz ideia. A pessoa faz parte de uma organização religiosa e acha que é crente, mas não obedece o evangelho de Cristo. Eu fico com muita pena dessa gente. Eu fico com muita pena como estão enganados. E Oséias diz o seguinte: por falta de conhecimento o meu povo perece. Por falta de conhecimento o povo perece. O povo está andando enganado, achando que está certo porque faz parte de uma bolha religiosa, mas ele não obedece o evangelho de Cristo. Aliás, ele nem ouve do púlpito o evangelho de Cristo. O que ele ouve do púlpito é: Deus vai fazer algo na sua vida, aquela porta que estava fechada, Deus vai abrir, aquele problema. É este evangelho que ele ouve. Não houve ensinamento, não houve repreensão, não houve correção, não houve o evangelho que transforma, que livra do pecado, que livra do engano, que livra da condenação eterna. Ele precisa ouvir o evangelho que transforma. Eu fico com muita pena dessa gente. E a única coisa que eu posso fazer é orar por eles, para que Deus abra os olhos, para que Deus abra os seus olhos. Olha só que Saulo, antes de conhecer o evangelho de Cristo, ele era muito religioso, ele até mesmo matava as pessoas por causa da sua religião, sabia? Paulo matava gente, matava pessoas por causa da sua religiosidade. E um dia, sabe o que ele fez?
Quando Estevão foi apedrejado, ele estava ali, ele esteve juntamente, inclusive foi ele quem separou as roupas de Estevão, ele estava ali apedrejando Estevão. Estevão olhou para cima e disse: eis que vejo os céus abertos. Estevão se entregou a Cristo Jesus e foi morto, apedrejado. Paulo era um desses, mas quando Ananias foi levar o evangelho para Paulo, amando de Deus, que o Senhor Deus disse para ele: Ananias, vai à rua chamada direita, porque lá tem um homem que precisa ouvir esta palavra. E quando ele chega lá, antes dele ir, ele diz: mas Senhor, aquele homem é perigoso, aquele homem é malvado, aquele homem é perverso. E o Senhor Deus diz: vá, porque eu quero que ele saiba o quanto custa sofrer por amor ao evangelho de Cristo. E quando Ananias chegou na casa de Saulo, a Bíblia diz que caíram dos seus olhos como que escamas. Caíram dos seus olhos como que escamas. E ele passou a ver as coisas como deveria. As pessoas hoje, queridos, estão equivocadas nas suas religiões. Religião não salva, gente, pelo amor de Deus. Religião está para enganar. Religião está para tirar de você, para subtrair aquilo que você tem. A religião não salva. O que salva é o evangelho genuíno que algumas igrejas hoje estão pregando, que algumas igrejas hoje estão levando para as pessoas. Isto é evangelho. Mas este evangelho do bonzinho, do tudo bonitinho, do coach, daquele que sabe frases decoradas, que engana você, que você olha aqui no Facebook, você olha em qualquer plataforma aqui, aqueles coaches, aqueles pastores excelentíssimos, que vêm com aquelas frases todas decoradas, e você fica: que coisa linda, como ele fala bem, mas são tudo frases decoradas. Você precisa ouvir a voz de Cristo Jesus. Você precisa entregar o seu coração tão somente a Cristo Jesus e deixar de ser religioso. A religião é um veneno hoje. A religião cobra de você coisas que a Bíblia não cobra. A religião exige de você coisas que a Bíblia não exige. Há religiões hoje que até impedem de você ter amizade com outras pessoas de outras igrejas cristãs, evangélicas, que seguem o mesmo Deus, a mesma Bíblia. Impedem, porque eles são certos, eles são salvos. Eles, e costumam até dizer: agora você achou o caminho porque você está aqui. O caminho não é Jesus para eles. O caminho é a religião, é a organização religiosa. Olha em que nível, em que momento nós estamos vivendo neste mundo. Agora sim você achou o caminho. E eu pergunto, antes dessa organização religiosa existir lá atrás, as pessoas, os apóstolos, os discípulos de Jesus, as pessoas todas foram condenadas ao inferno, porque elas não conheciam esta religião, porque esta religião, esta organização religiosa não existia. Os que morreram antes de conhecer, antes dessa organização religiosa, foram todos para o inferno. Porque essa organização não existia. Ela existe há poucos anos. Ela existe há talvez aí algumas centenas, nem isso não chega, de anos. E os que morreram todos antes. Agora, Cristo Jesus não. Cristo Jesus, ele é o único Salvador, e ele sempre existiu. Ele esteve com o Pai, não como o nome de Cristo Jesus, mas como Filho de Deus. Ele esteve desde a criação do mundo. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, por meio dele se fez. Então Cristo Jesus, ele é o nosso Salvador. Não é a religião, pelo amor de Deus, abram seus olhos. Cristo Jesus está voltando, e você precisa aceitar a Cristo Jesus e não a religiosidade. Você precisa abrir o seu coração para que Cristo entrar. Ele disse: eu que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se você não santificar a sua vida, você não poderá ver Deus. Por favor, você não vai poder apresentar a plaquinha da sua religião, tá? Você não vai poder apresentar assim a plaquinha da sua religião. Olha aqui, essa é a plaquinha da minha religião. Ó, Senhor, eu pertenço a essa religião aqui, ó. Eu pertenci a essa religião, eu batizei nessa religião. Eu sou batizado, Jesus. Olha aqui, faço parte dessa religião. Apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Mas se você defende a Cristo, se você aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, se você faz parte
daqueles que vão morar no céu, através de Cristo Jesus, aí você está certo. Aí você está certo. Cristo Jesus é o seu Salvador. Não convido você para fazer parte da igreja a qual eu sou pastor, dizendo para você, se você fizer parte da igreja a qual eu sou pastor, você será salvo. Não. Se você vier na igreja a qual eu sou pastor e ouvir a palavra de Deus e permitir que o evangelho de Cristo Jesus faça mudança na sua vida, aí você será salvo. Aí você será salvo. Mas quem está fazendo efeito aí? A palavra de Deus, não é a religião. A palavra de Deus é que faz efeito. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. O Senhor Deus faz maravilhas em nosso meio, em nossa vida. Mas é preciso que nós estejamos santificados. Isaías 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então o que acontece? Se as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão tapados, não estão agravados para que não possa ouvir, o que acontece que as coisas não acontecem na minha vida? Porém, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, leia lá. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E aí, Deus não pode ouvir. Deus quer te atender, Deus quer curar você, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer resolver o seu problema. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Não é melhor você se consertar com Deus? Arrependei-vos, raça de víbora. É o que João Batista pregava. Arrependimento, mudança de vida, transformação. E você tem que reagir. Deixe-me ver a hora, que eu até perdi, 10h53. Eu vou ter que encerrar, porque o TikTok próprio já vai fechar aqui, mas eu continuo falando até que feche aqui. Você precisa entregar o seu coração a Cristo Jesus. Olha só, continuando a leitura de Pedro aqui, Pedro capítulo 1, verso 16 agora. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Cristo Jesus sendo santo, não poderá habitar em você se você não tiver uma vida de santificação. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Se perguntar para qualquer pessoa, a pior espécie que for, você perguntar para ela se ela tem Jesus, lógico que eu tenho Jesus. Se você pensa que eu tenho o diabo, não, eu tenho Jesus. Olha só. Mas ele não vive uma vida de santificação, ele vive uma vida promíscua, ele vive uma vida de miséria espiritual, ele vive uma vida de iniquidade, ele vive uma vida de prostituição, de imoralidade, de indecência. E se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, olha só, julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu quero ler novamente esse versículo e quero que você preste atenção, olha só. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, olha só, Cristo Jesus não faz acepção de pessoas não, hein? Ele não faz. Ele não faz acepção de pessoas. Se você tem a pele branca, a pele clara, a pele escura, a pele morena, a pele amarela, o cabelo crespo, o cabelo áspero, você é alto, você é baixo, você tem um braço ou não tem, você é deficiente físico ou não é. Mas a deficiência espiritual nos afastam de Deus. É que eu acabei de citar aqui Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. As nossas iniquidades que nos separam de Deus não são as nossas deficiências físicas. Lá no céu nós vamos ser completos. Lá no céu não vai faltar braço, não vai faltar perna, não vai faltar olho, não. Lá no céu nós seremos inteiros. Se for para o céu, né? Se você aceitar a Cristo Jesus para viver com Ele, tudo bem. Vou ler. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Olha só, ele julga segundo a obra de cada um. Quais são as suas obras? Quais são as suas obras? Eu pergunto. Quais são as suas obras? Julga as obras segundo as obras de cada um. Andai em temor. Você tem temor de Deus? Você anda em temor? Você anda na presença de Deus, reverenciando-se diante de Deus?
Ou você espera chegar o domingo para ir à missa ou para ir ao culto, para ali juntar as mãozinhas e dizer: ah, Senhor, como eu te amo. Ama coisa nenhuma. Ama coisa nenhuma, você vive a semana toda ao seu modo, sem temor de Deus. E de repente você chega o domingo, junta as mãozinhas e dobra o joelho e diz: Senhor, eu te amo. Mentiroso, não ama coisa nenhuma. Durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ah, hoje é Páscoa, hoje eu tenho que me santificar. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, não posso fazer nada. Mas durante a semana toda eu pinto e bordo. Mas hoje que é sábado, hoje é dia santo, então eu tenho que me santificar também, porque hoje é dia santo. Olha só o que diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não é um dia especial, não é o domingo, não é o sábado. Não. Durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que você estiver aqui neste mundo, você tem que viver em temor. Tem, quer dizer, né? Se você quiser. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Você quer receber as coisas de Deus, mas você não quer ter uma vida reservada para Ele, uma vida santa para Ele, uma vida santificada para Ele. Você não quer. Você quer viver sem temor. O TikTok já me fechou aqui, mas eu continuo falando até que dê aqui 4 minutos aí do tempo para terminar. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A vossa vã maneira, a qual vocês viviam, a qual nós vivíamos, nós fomos resgatados, não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas nós fomos resgatados pelo poder de Deus. Nós fomos resgatados pela graça de Deus, que por tradição recebestes dos vossos pais, a vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ah, eu pertenço à organização X, porque os meus pais, os meus avós, todos pertenciam. Então eu sou também desta organização, mas só faz parte. Só faz parte da organização, não faz parte da Igreja de Cristo, dos santificados, não faz parte daqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça e esperam as demais coisas que sejam acrescentadas. Não faz parte, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, Cristo Jesus, e Ele quer habitar na sua vida, no seu coração. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. É o que Jesus disse. Se você puser a sua vida em santificação hoje, a maior maravilha que nós podemos ter neste mundo e podemos ver, não é um cadeirante levantar da cadeira de roda, não é apenas um cego passar a ver, não é o paralítico passar a andar. A maior maravilha que nós podemos ver é você passar a ser cidadão do céu. E é para isso que Cristo Jesus veio, para te resgatar das coisas as quais você vivia. Olha só, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Mas, olha só, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O precioso sangue de Cristo é quem nos redime de todo pecado. Mas então, tá bom, então se é o sangue de Cristo que me redime do pecado, então tá tudo bem, então eu vou esperar Ele me redimir. Não. Arrependei-vos é uma ação. Santificai-vos, ação. Então você tem que ter a sua ação, a sua decisão.
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ação. Se você abrir a porta, você tiver ação, você tiver atitude, Cristo Jesus entrará na sua vida. Mas se você continuar sem nenhuma atitude de santificação, se você continuar sem nenhuma atitude, você não conseguirá alcançar a salvação. Hebreus 12, 14, para finalizar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. Eu posso estar pregando aqui, mas se eu não tiver uma vida de santificação, eu não verei a Deus. Eu posso estar fazendo milagres aqui, mas se não tiver a vida de santificação, não verei a Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Essa live será gravada e transmitida, depois será colocada nos nossos, como é que chama lá? Naqueles departamentos onde vão as fotos. E se você quiser ver e nos seguir, não siga a mim, siga a palavra de Deus a qual eu estou pregando. Eu tenho certeza que Deus fará uma obra grandiosa na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado por participar deste momento. Fique na paz do Senhor Jesus.